Olá, eu sou Leonardo Meloni e sejam bem-vindos ao Escopoverso. A proposta desse quadro é refinar algum assunto que se destacou no Scopocast, e você que já ouviu nosso último episódio sabe que o tema principal foi "Não é apenas um design bonito", e a nossa conversa de hoje será sobre para quem é feito o design. Para esse complemento, convidei novamente o Alexandre Augusto e o Tai. Os dois são Product Designer na BeBlue e na Omni. Então confere aí como foi esse nosso bate-papo. Sejam bem-vindos novamente, pessoal. Fala, Léo. Tamo aí. Opa, bora lá. Bom, pessoal, no último programa que a gente fez, né, a gente comentou bastante sobre a parte do design, da parte de UX, e a gente falou pouco, ou abrangiu de forma um pouco mais resumida, o público, né? Então, nesse tema de hoje, nesse assunto de hoje, eu gostaria de abordar um pouquinho melhor para quem é feito o design, né? Como que vocês chegam na conclusão ali de qual público atingir, como que funciona isso estrategicamente dentro de um produto? Isso chega de um patamar acima, né, dentro da empresa, ou não? Isso é conversado e alinhado perante ao que já existe, ou concorrentes, enfim, como chegar no público-alvo de um produto, ou para poder, no design, atingir esse público? Acho que tem dois pontos aí, Léo. Um, que é um produto que já existe, então provavelmente você já vai ter uma base ali de usuários, você pode fazer um estudo a partir dessa base de usuários, vai te responder muita coisa. Outra é quando você quer lançar um produto novo no mercado, né? Que aí você vai fazer aquele product discovery ali e colocar quem são as possíveis, né, perfis de usuário ali que você vai ter no seu produto. Aí a partir daí você começa a ver o que de fato... às vezes muita coisa muda também. A gente já participou de alguns discoveries, cara, que o produto ele era pensado para um tipo de pessoa e conversando com vários perfis, o produto se moldou para atender uma quantidade maior que a gente viu que tinha pessoas com aquela deficiência, aquele problema para ser resolvido no mercado. Então, tem muito disso, né? Por isso que é importante, eu acho que esse estudo para definição de quem é os usuários, né? Quais são as pessoas que vão utilizar a sua plataforma com mais frequência. Acho que complementando, né, essa questão que o Thay colocou, eu acho que até um passo depois, né, depois que você definiu a persona, você já tem uma ideia, ou você fala, legal, não tenho produto ainda, né, vou mirar nesse público aqui, pelo menos inicialmente. Eu acho que dentro do público, quando você está fazendo uma feature, algo em específico, é legal você mapear também uma coisa que a gente chama de happy flow, né, que é o caminho feliz ali que o usuário vai percorrer, porque até nisso você vai ter variações de público, né? Então, quando você está fazendo uma função, trabalhando numa função, eu acredito que você tem que focar sempre na maioria, né? Inclusive tem a regra de Pareto, né, que é 80-20, né? Então, pensar sempre, cara, o que 80% das pessoas vão fazer aqui. Então, se você estiver falando, por exemplo, de uma onboarding, que é algo que a gente sempre está trabalhando, né? Tanto para um produto ou para uma feature do produto, né? Você sempre vai ter o cadastro ali, na hora que o usuário inicia. Qual que é o caminho que a maioria das pessoas vão passar? Então, cara, vamos tratar o melhor possível esse caminho aqui. É para essas pessoas que a gente está fazendo o design, ou tem que ter um maior esforço. Cara, o caminho tá legal para essa grande maioria? Legal. Agora vamos ver as exceções. O que eu acho muito importante a gente falar assim, para quem é o produto, eu acho que inicialmente é para a maioria e depois você vai deixando o produto melhor para a minoria e para todos os casos, sabe? Para todo mundo se sentir confortável utilizando aquele produto. Geralmente também, pensando nessa questão que vocês mencionaram, começar sempre pensando na maioria também é uma forma de você ter mais acesso a essas pessoas, né? Talvez você pensar muito na acessibilidade, por exemplo, você teria que ter um público ali para teste, para avaliar, realmente conhecer, que acaba talvez não sendo tão simples, né? Fazer uma análise tão profunda no início de um projeto, de um produto. No caso de vocês tiveram alguma experiência que vocês tiveram que pensar na acessibilidade, pensar em funções ali para atingir esse público que talvez ali no caso de vocês possam ser minoritário ou não, acabou não tendo essa necessidade no produto? Assim, eu julgo a acessibilidade como uma das
hoje, né, com mais maturidade, quando eu vou desenvolver uma tela ou, sei lá, pensar num produto, eu acho que hoje eu tenho mais maturidade. Antes não, antes era mais aquela vontade de sair fazendo e pensando na grande maioria. E só que eu penso, por mais que a gente não determine, olha, aqui vai ser exatamente para esse público. Eu acho que um pensamento aqui é sempre pensar, tipo, vamos projetar, né, essa acessibilidade pensando em todo mundo. Pô, aí é um negócio muito específico só para uma tal deficiência, alguma coisa, aí realmente a gente vai ter que analisar e ver o quanto a gente está disposto a fazer aquilo naquele momento, né? Realmente é uma decisão mais de pessoal de produto junto com a gente, para ver se toma esse tempo, dependendo da etapa que está ali o processo de desenvolvimento do produto. Mas, cara, quando a gente fala em acessibilidade, eu penso muito também em diferentes dispositivos que a gente tem hoje, né? Computadores, celulares de tamanho diferente. Os celulares agora, esses dias eu vi que tem agora celulares que eles estão, a tela, né, tá dobrando, então ele vai estar numa posição de um jeito, a responsabilidade cada vez mais nos exige a pensar nessa componentização, né, de como vai ser o comportamento do design que você está fazendo na interface ali, numa tela que está de um tamanho, depois ela vai estar do dobro do tamanho se ele abrir o celular, e são diversos tamanhos diferentes. Então, tudo isso, cara, a gente tem que pensar na hora que você está realmente prototipando, ali, fazendo o processo de concepção do seu produto de uma tela. Tem a questão de brilho, onde que vai ser utilizado. Eu lembro de um case aqui que a galera falou, eu acho que era aqueles, tinha acabado de lançar aquelas bikes, né, em São Paulo, para a pessoa ir lá e desbloquear a bike via celular. Mas tinha uma interfacezinha ali, tinha um painel para a pessoa interagir para desbloquear a bike. Aí eu lembro que muita gente falou, cara, em determinado ponto da cidade, eles não estão usando, o que está acontecendo? Né? E aí eu lembro que o time de produto foi lá ver, de fato, o que estava acontecendo, e tinha um determinado horário do dia ali que batia muito sol, e ninguém via nada na tela. Então, assim, foi pensado isso, sabe? Qual foi a acessibilidade para aquele ponto em específico, né, daquela experiência que o usuário ia interagir, o que estava acontecendo, né? Porque isso foi um caso interessante, né? Porque em alguns lugares todo mundo estava usando, em outros não. E aí eles foram ver, era isso. A luz do sol estava batendo na tela e não estava dando para enxergar. Então, pensar na acessibilidade. Como que as pessoas vão consumir se só tiver sol? Então vai ter um negocinho ali que vai quebrar um pouquinho, dar uma sombrinha para a pessoa conseguir enxergar. Enfim, acho que é mais nisso. Não é só a acessibilidade pensando realmente numa deficiência que parte das pessoas que são seu usuário tem, né? E sim no como elas vão usar. Por isso que é importante pesquisa. Hoje você até mencionou justamente da questão de ser um produto que já tem um público, você estudar esse público, mas pode ser um produto novo. Hoje, vamos pegar por base um exemplo, o produto que você trabalha. Tem um público que não está utilizando, mas é seu público-alvo. Isso também é considerado, pelo menos na sua visão, alguma forma que você, como designer ali, teria que atingir essa pessoa. Por que ela não está utilizando? Diferente, talvez, do exemplo da bicicleta, que tinha um fator ali do sol e tudo mais, era visível, né? O tempo todo estava sendo visível ali o produto, mas não era fácil de usar. No caso de um aplicativo, essa pessoa que não está utilizando e é o público-alvo, você pensar que ela não está utilizando também é uma questão de acessibilidade. Por que será que ela não está utilizando? É por conta do aparelho? É por conta, talvez, de marketing? É por conta de não conhecer? Isso entra também nesse universo ou não? São coisas distintas. Para isso, eu já acho que tem uma diferença, Léo, porque o que não está usando, né? Porque nesse caso da bike foi um exemplo realmente, tinha determinados pontos, as pessoas usavam, outros não. No produto que a gente está aqui executando, pode acontecer imagina que numa versão todo mundo está utilizando, a gente lança uma outra versão e parte daqueles acessos caem ou parte daquela função que tinha ali que as pessoas utilizavam não estão funcionando. Então acho que aí pode ser realmente uma falha ali de acessibilidade, algum bug. Recentemente colocaram essas leis de LGPD, né? Muitos sites utilizavam call to action em sites mobile na parte de baixo ali, né? E muitos padrões dessa mensagem dessa aceite os cookies, etc. Ele começou a passar por cima desse botão. E muita gente falou assim, cara, a gente estava tendo tantos acessos, sei lá, aquele lance, né? Acessos versus pessoas interessadas, né? Diminuiu muito. O que está acontecendo? A gente foi ver nas gravações lá de tela, que a gente faz às vezes tem uma ferramenta específica que a gente atende lá na empresa, mas tem outras, que é o Hotjar, por exemplo, que pode pegar um pouco disso. E ele estava mostrando que as pessoas não estavam interagindo com aquela mensagem do cookies ali, né, para você autorizar. E ela estava tampando ali o botão, que era o principal botão, né, para a pessoa se cadastrar no site.
Então, isso sim foi um problema de acessibilidade. Já delas não estarem utilizando, não estão aderindo ao produto, eu acho que é mais uma questão de fit mesmo, sabe? Esse produto teve fit com ela entendeu de fato o que aquele produto faz, ou até mesmo o produto tem validade para aquela pessoa. Né? Então, acho que são coisas diferentes. Eu acho que a acessibilidade vai mais para esse outro lado, diferente de, tipo assim, valor, né? A gente enxerga valor naquele produto. A minha dúvida é justamente pensando que a análise foi feita e o meu público-alvo é o X. Porém, quem está utilizando é o público Y. Isso acaba acontecendo, por exemplo, acaba mudando. Você mencionou até na mudança no Discover, mas na realidade isso acaba acontecendo depois que coloca isso no ar. Você já vivenciou alguma coisa nesse sentido? Já, cara. Com certeza. Até porque nem todos os produtos vão pro ar 100% definido, sabe? Eu vou atingir isso aqui. E aí acaba que você pega um comportamento ali, às vezes, da maioria, que você nem esperava, e o seu produto acaba se tornando aquilo, né? Não vem nenhum exemplo agora na minha cabeça rápido, mas até com conteúdo mesmo. Às vezes eu já vi isso acontecer, de pessoas começar a ir para um lado, trabalhando com, olha, o foco do meu conteúdo, sei lá, vou falando de um blog, é esse. E aí os usuários começam a ter mais interesse em um outro determinado assunto que ele falou ali, e aquilo acaba que vira o centro ali, né, do blog tempo depois. Então, assim, isso acontece com o produto também. Eu acho que aos poucos você vai entendendo um comportamento. Óbvio, se tem um discover muito bem realizado, dificilmente isso vai acontecer. Mas quando você vai para o mercado com um produto e vai testando coisas nele, pode acontecer sim, cara, de tomar um outro rumo, outro público passar a utilizar. Thay, até acho que um exemplo que a gente pegou um pouco quando a gente lançou um empréstimo com garantia dentro da plataforma do Biblu, né? E a gente falou, legal, vai vir a pessoa, vai colocar empréstimo com garantia de veículo. No caso, a pessoa coloca o veículo dela como garantia e o banco empresta um dinheiro para essa pessoa, baseado no valor do veículo. E eu lembro quando a gente viu os resultados dos valores do empréstimo e os carros que estavam sendo, que, cara, era muito abaixo do valor que a gente tinha imaginado. E na tela, eu lembro que os próprios valores que a gente deixava ali na tela para a pessoa selecionar, eu lembro que uma vez conversando com você, fiquei pensando cara, os valores que a pessoa já pré-selecionada poderiam ser muito mais baixos, né, do que os que estavam atualmente, porque realmente aquilo não acontecia. A gente talvez mirou num público maior e falou, quem está precisando desse dinheiro nesse momento é uma pessoa que tem um carro talvez mais antigo, então, acho que talvez não um público totalmente diferente, mas você consegue ter um filtro um pouquinho melhor. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade, em relação a isso. Você, nesse caso, teve essa mudança, vocês mudaram o produto, porque pegando nesse exemplo que vocês deram, se vocês planejam todo o produto para um acontecimento e ele, na prática, acontece outro, o que deve ser feito? O que foi feito, pelo menos, né? Definir aqui uma receita de bolo é difícil. Mas o que vocês fizeram? Muda-se o produto ou muda-se a estratégia? Porque eu imagino muito, você fez ali todo um produto pensando no público A, por exemplo, então todo jeito de escrever, todo jeito de se portar, porém está vindo o público da classe C, por exemplo. E aí, a mudança de conversa ou a forma de tratativa pode ser que mude. Isso, no caso de vocês, envolve mudança também no design, no produto, para deixar mais coerente com o público ou não? O ideal é tentar, ainda assim, atingir, ou isso é mais estratégico mesmo? Cara, eu acho que uma estratégia bem definida, aí eu acho que sim, o produto ele deve se modular ali, né, de acordo com o que está acontecendo. Eu gosto disso, tipo assim, se você tem uma estratégia, e a estratégia é essa. E aí, o produto é parte daquilo que a gente pensou para atingir aquela estratégia. Se no meio do caminho a gente começa a ter também, que nem esse caso, né? Projetamos um produto pensando num público que, para fazer, sei lá, um consumo aqui, que nem o Biblu, ele vai baixar o Biblu e a nossa ideia é que ele vai comprar nas lojas parceiras para ter o cashback. Essa era a primeira estratégia ali, né? Então a pessoa vai se sentir, na época a gente falava, a pessoa ela vai se sentir mais empoderada, porque ela vai ter depois um dinheiro que ela não teria. Ela compra as mesmas coisas, só que ela tem um cashback, um dinheiro de volta para ela consumir outras coisas depois. E sei lá, de repente a pessoa, né, começa a utilizar o produto de uma outra maneira, sabe? O Biblu aconteceu muita coisa ali. Por exemplo,
nessa época do cashback, a gente, para colocar mais pessoas para baixarem o BeBlue, fazer o cadastro, a gente utilizou uma tática lá de member get member, que é você indica para uma outra pessoa e ela ganha, assim que ela cadastrar, ela ganha já um cashback ali por ter cadastrado e você também por ter indicado. Cara, por muitos lugares que eu ia, às vezes, as pessoas estavam usando mais o BeBlue para fazer o member get member, olha que loucura. As pessoas ficavam eu sentei uma vez num café aqui e escutei as pessoas, amanhã a gente continua a fazer mais contas. Então a gente tá, olha só, a gente como produto, a gente olhava, as pessoas estão usando bastante, e estão indicando bastante. Só que elas começavam a indicar, cara, e fazer um esquema de tipo, olha, eu te indico, depois você me passa esse dinheiro de volta que eu vou usar para comprar um produto. Então, assim, elas estavam usando de uma outra maneira que a gente não esperava que essa técnica, tática nossa de ter mais pessoas utilizando o aplicativo fosse dar um outro uso para a plataforma. Não sei se é bem isso, acho que é mais, talvez até possa acontecer diferente, mas aconteceu, sabe? Na prática, a gente teve que rever depois como melhorar essa dinâmica de como indica e como ganha e atrelar isso até a compras. A pessoa realmente vê o valor que tem aquela ferramenta que ela está baixando, que não é aquele que ela entendeu. Esse é o tipo de coisa que ambiente de teste nenhum pega, né? Porque você vai sempre pegar ali uma boa índole das pessoas. Aí, no caso, na hora de usá-la, eu acho que eu posso lucrar em cima disso de alguma forma. E isso nenhum teste vai te mostrar, isso é realmente só a prática. Esse é o problema, talvez, às vezes, de você... Nesse caso, não é a usabilidade, é a funcionalidade, né? Você tem ali a usabilidade que funciona muito bem. Só que funciona bem demais porque o cara consegue até usar de forma errada, né? Então, aí vai do outro lado. Nesse caso, vocês conseguiram resolver o problema de alguma forma? Ou não? Ou acabou tirando essa funcionalidade do produto? Não tiramos porque na nossa análise, era o melhor engajamento, é quando a pessoa vem... Isso funciona para muita coisa, né? Quando o Léo, por exemplo, o Léo é um cara que eu considero que tem... Ele é inteligente, é um cara que está antenado na tecnologia, aí, sei lá, eu quero pedir uma ideia para ele. Quando o Léo me recomenda alguma coisa, para mim tem muito valor. Então a gente via isso também, que na forma de fazer as campanhas, né, para novos usuários entrarem no app, a gente entendia que uma boa porta de entrada era por meio de indicação de amigos. E por que não remunerá-los por isso também? Porque a gente gasta. Toda vez que você faz uma campanha no Facebook, Instagram, essas coisas, você tem um custo ali por download. Ali realmente era não só o download, né? Já era uma pessoa entrando em um cadastro ativo, né, no seu app. A forma só que a gente imaginou que seria boa é que as pessoas iam se engajar logo nisso. E não. Então a gente teve que atrelar novas táticas para que evitasse essa má índole aí das pessoas. E aí a gente resolveu, cara. A gente colocou depois lá uma dinâmicazinha que a pessoa tinha que primeiro consumir um certo tanto lá. E aí a pessoa, quando consumia, cara, ela viu o valor de ter o BeBlue. Então, continuava. Então tem um pouco disso, né? Você dá a experiência, né? Você mostrou a experiência, meio que você já tira aquele pessoa de má fé ali, né? Você não tem nem como pensar nesse outro perfil porque você não tem a experiência ali. Você não viveu, né? O problema para saber que ele existe. Né? Isso é muito engraçado como às vezes você tem que errar rápido mesmo para poder consertar mais rápido ainda por conta de um problema, né? Pensando também nessa questão do público, né? Vocês tiveram experiências também diferentes de produto. E na época que vocês faziam design para projetos e coisas nesse sentido, o público mudava, né? O público acabava virando o próprio cliente. Diferente de ter vários usuários, você tinha um cliente ou dois, ou a empresa ali, né? Vocês sentiam muita diferença nesse sentido na hora de fazer um projeto pensando no usuário e quando você fazia pensando no cliente? A minha dúvida é em relação à defesa, tá? Então, se isso mudava, em um você via que tinha que defender mais visualmente o porquê das coisas e no outro já não, você tem que defender muito mais com testes, com métricas, enfim. Vocês viam muita diferença em relação a isso nesse tipo de público? Eu acho, Léo, que depois que você começa a trabalhar com produto e começa a mirar no usuário, é difícil virar a chavinha de volta, viu? Mesmo quando você está fazendo um projeto para um cliente específico. Eu acho que, assim, vai ter, óbvio, o viés do cliente, que ele pode
pedir algo ali e falar, cara, mas você tenta mirar no público no que você inicialmente imagina que é para aquele produto, para aquele projeto que você está desenvolvendo, quando a persona não está definida, mas quando é com um cliente específico, ele tem o poder de falar que não e quero assim, né? E aí você tem que dar o braço a torcer, mas eu acredito que não dá mais para inicialmente você nem tentar imaginar o público, sabe? Eu acho que é algo que fica meio intrínseco. Em relação a fazer, eu vejo que ele realmente funciona dessa forma, porque aí o processo é do designer, né? Ele vai lá, ele já pesquisa o público, ou pelo menos ele tem uma base ali para poder iniciar, mas eu digo mais na hora de defender. Então, por exemplo, hoje quando vocês defendem uma usabilidade, eu acredito que deve ter um poder muito maior, poder no sentido de argumentos, né? Já que você tem métrica, você tem teste. Já para um cliente, você nem sempre vai ter a oportunidade de testar antes de mostrar. Você vai ter que defender ali com visual. A funcionalidade está ali porque visualmente está mais agradável. Ou você consegue defender com algumas teorias, mas você não testou de fato. Existe isso de fato, essa facilidade no sentido de eu tenho dados, consigo provar, e no outro, confia em mim, porque é meio que isso, né? Cara, eu acho que tem aí um outro ponto que, caso você não consiga testar, que é usar benchmark, né? Então, óbvio, se você estiver fazendo um produto que já existe ou uma função que já existe, você consegue embasar grande parte do seu trabalho em referência a outras pessoas que estão no mercado e que já funcionam, né? Antes de você tentar defender só com visual, você não pode testar, você consegue pelo menos ter referências externas que estão já no mercado, né? Então estão testando, estão já fazendo e você tem até pelo nome da marca ou pelo... A gente sabe quando a gente está usando um aplicativo que é muito utilizado, Facebook, WhatsApp, Instagram, ou mesmo os bancos, a gente consegue saber quais são os mais famosos, né? E tudo isso serve como referência para você na hora de montar um projeto. Acho que é importante isso. Eu acho que toda vez que a gente vai, isso é diariamente, cara. Acho que primeiro é uma condição que, quando você começa a trabalhar com um cliente novo, e ele não te conhece muito ainda, ele quer entender dos processos que você teve até chegar naquela decisão, naquela tela, né? Naquele layout, naquele design. Então, por isso que é importante, cara, a gente sempre ter a clareza de mostrar quais são os processos que a gente utiliza até chegar numa definição, numa concepção de uma tela. Então, aqui dentro, eu e o Ale, a gente tem nossos passos aqui, né? Começamos com pesquisa, a gente entende quem é o público, para que vai servir aquela funcionalidade, o que eles estão querendo com aquela funcionalidade. Então, a gente tem todo esse estudo, tem os benchmarks que o Ale falou que a gente se apoia bastante, porque é isso, cara. O mercado, ele já tem grandes players aí com times enormes fazendo pesquisa, e então a gente pode se apoiar neles e é aquilo. A gente pode encontrar um espaço ali para ter uma melhoria em cima daquilo que foi pensado, e também que se adeque melhor para aquele nosso público. E então é tudo isso, é todo um estudo antes de botar a mão na massa ali, de pegar o Figma ali para começar a desenhar. E depois para se apoiar e ter uma defesa, porque senão é isso, cara, se você vai sem embasamento e apresenta uma tela por apresentar e não coloca que você fez isso baseado só na tua experiência como designer, fala, é isso aqui que vai funcionar, dificilmente, cara, hoje em dia as pessoas vão bater palma, aplaudir e falar, olha, segue então. Não é assim que funciona, tá muito realmente, as pessoas estão mais questionadoras, a gente trabalha em equipes hoje que são grandes, e aí isso quando você passa para um time de desenvolvimento para trabalhar junto, as pessoas vão ter as ideias delas, vão ter os questionamentos, então é importante que você tenha esse embasamento, né, na hora de apresentar o seu projeto. Então é importante sim que você tenha esses apoios. Hoje, por mais que ainda exista, né, essas diferenças de produtos até, né, de pensar ou não na usabilidade, porém o público hoje está mais questionador. Hoje está mais fácil reclamar, está mais fácil opinar, está mais fácil avaliar, né, e está sendo bom para os dois lados. De um lado, a gente tem cliente, o usuário, podendo opinar mais, dando mais abertura, e do outro, a empresa está obtendo esse feedback para poder melhorar, evoluir a ferramenta e por aí vai, até mesmo se for necessário mudar o público-alvo. Isso é muito interessante. Bom, pessoal,
Quero agradecer novamente vocês terem participado aqui do nosso episódio, tá? Esse papo de design realmente é muito legal, é muito abrangente, a gente consegue ficar horas aqui conversando, dá para pensar em muito tema, vocês falam muito bem, então eu gostaria de realmente, futuramente, pensar em novos episódios para vocês virem participar, e agradeço aqui de coração vocês terem participado desse episódio hoje comigo. Obrigado, valeu Ale, valeu Thay. Agradeço demais, cara. Realmente, velho, tamo junto. E qualquer hora que quiser bater um outro papo, pode te chamar que a gente comparece. Valeu, Léo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Acho que é importantíssimo a gente ter como centro, né, melhorar a comunidade aqui. Eu acho que dou aqui meus parabéns para você ter essa iniciativa. E, cara, pode contar comigo aí sempre. Valeu mesmo pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Pessoal, lembrando que no scopocast.com.br você encontra, além desse episódio, um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, @scopocast no Facebook e Instagram.